Irmãos, boa noite a todos. Que bom que você está aqui, né? Tem coisas assim que a gente acha muito bacana, muito legal, né? Irmã Norata, dá só um tchauzinho aí, sua família toda aí. Família da irmã Norata, Tatiana está aí também, tchauzinho para todo mundo. Essa família está frequentando a nossa igreja. Nós os visitamos semana passada, moram ali no Jatobá. E nós estamos abrindo, vamos abrir também mais um grupo familiar lá no bairro Jatobá. Temos em Belo Horizonte, vamos abrir mais um. Pastor Carlinhos vai estar lá no Jatobá. E queremos abrir mais outros, né? Basta os irmãos abrirem a casa que nós estamos indo, ok? E tem coisas que eu acho muito legal, irmãos. Eu acho que tem coisas que a gente tem até que mostrar, né? A Luciana, dá um tchauzinho aí, Luciana, para nós aí. A Luciana veio lá de Salvador, né? E a Luciana veio toda preocupada com a carta de recomendação, né? Do pastor de Salvador. Eu acho isso muito legal, né? Bacana isso, né? Que tem coisas que a gente precisa aprender, né? Tem coisas que a gente precisa aprender. E eu queria pensar com você nessa noite, mas antes, irmão, só lembrando, né? Eu e a Ivone, nós vamos ficar 2 domingos fora, nós vamos tirar uma licença, que a gente está precisando muito. E domingo pela manhã, igual quando o pai sai de casa, já deixa tudo recomendado, né? Domingo pela manhã, a Eliane vai estar aqui, dando continuidade ao nosso estudo Paredes do Meu Coração, certo, irmã Eliane? Dá um tchauzinho aí. Domingo a irmã Eliane vai estar aqui. Domingo à noite, pastor Carlinhos, orem pela família do pastor Carlos. Aconteceu um imprevisto com eles hoje, quando eles estavam voltando de São Paulo. Nós até oramos na hora do nosso ensaio aqui. Orem pela vida do pastor Carlos. Pastor Carlos vai estar aqui domingo à noite e na quinta-feira também. E Lucas, por favor, já estou recomendando. Paz de Música, conto com você aí, né? E nós estaremos a Ivone falou alguma coisa e eu não entendi nada, só fiz esqueci. Depois eu falo, esqueci. Oi? Ah, tá. E os irmãos orem pela família do Wesley também, né? Num momento tão difícil, né? Que Deus conforte a família do Wesley lá no Rio de Janeiro também, né? Irmãos, é tão bom quando a gente entende que Deus está no controle de tudo. E lembrando também, irmãos, coloque essa data lá no seu caderninho lá. O pastor vai estar pregando na Igreja Batista em Poços de Caldas, Ministério de Louvor, último sábado de março. O pastor vai estar indo com o Ministério de Louvor. Se os irmãos quiserem ir conosco, nós vamos estar alugando um ônibus para levarmos toda a igreja. Depois Jacutinga também será Jacutinga será em abril. Nós também vamos estar lá em Jacutinga também. O pastor está confirmando a data. Nós vamos estar montando o nosso calendário, se Deus assim nos permitir. Abra sua Bíblia em 1ª carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 14. E é interessante que nós falamos sobre a mesa do Senhor. A mesa do Senhor. E eu queria fazer uma grande pergunta para você nessa noite. De que mesa você participa? Falamos que nós não queremos, cantamos já que nós não queremos manjares do mundo. Falamos que não queremos mais ir na questão da Babilônia, que é a questão da idolatria. E o que é a idolatria? É tudo aquilo que desagrada a Deus e que ocupa o lugar de Deus. Que mesa você tem participado? E que mesa você participa? E que mesa você convive? E é interessante que Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, a igreja estava no contexto ali de uma cidade muito marcada pelo pecado. A cidade de Corinto era uma cidade marcada pelo pecado, e a igreja estava ali inserida ali naquele contexto. E é interessante, né, que foi criado até um verbo, né, para que nós não corintianizamos. Não estou falando nada do time, estou falando da cidade de Corinto. Que a gente não viva isso. E é interessante que lá na cidade de Corinto, ali prevalecia toda a imoralidade e também a idolatria. E esse era o contexto que a igreja estava vivendo ali. E como os crentes de Corinto, então, deveriam se comportar naquele contexto? E como também nós devemos nos comportar com o contexto que a gente vive hoje? Com tantas coisas sendo oferecidas para nós, e como nós devemos nos comportar
numa sociedade cada vez mais decadente. Como a igreja tem que se comportar, sendo que a igreja sou eu e você, nesse contexto que nós vivemos hoje? E de que mesa você participa? Olha o que Paulo nos diz no versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, que nos diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 14, com certeza está projetado aqui, né? Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos, ou no outro contexto, fujam da idolatria. Pastor, o que é idolatria? O que é idolatria? Nós temos uma ideia, Paulo tenta trazer para esse lado, mas eu não vou entrar nesse detalhe. E o que Paulo nos coloca? O que é idolatria hoje? Vamos lá para Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5 e o 6 também. E olha o que Paulo coloca, o que é idolatria e como nós temos que fugir disso também. Como nós temos que correr disso. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. E como nós temos que correr disso? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é idolatria, é o nosso ídolo. E Paulo deixa bem claro, o apóstolo deixa bem claro: fiquem o mais longe possível da idolatria, fujam dela, fujam da idolatria com toda a velocidade que você puder. Minha mãe dizia o seguinte: corra 3 dias e 3 noites sem olhar para trás, porque a idolatria pode te pegar. Você pode fazer desse contexto. Mas por quê nós devemos fugir da idolatria? Por que nós temos que correr da idolatria? Quando nós temos esse contexto, já aprendemos e vimos que idolatria não é só imagem, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro do nosso coração. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 6, a palavra de Deus declara de uma maneira muito clara para nós: não faça espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra e no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Eu trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração que me rejeitam. Mas eu quero demonstrar amor por 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. É interessante que nós temos esse contexto da idolatria. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ganância, avareza, a própria imagem. Como nós temos que correr disso tudo, porque senão nós não estaremos agradando a Deus. E é interessante também que a palavra de Deus é muito clara: fazer e adorar imagens é desobedecer ao Criador. E como nós temos que pregar isso também nessa cidade que nós estamos vivendo, nesse contexto de Minas Gerais, onde a idolatria permeia muito, e nós parece que temos medo de falar isso também. Não posso falar isso, mas a palavra de Deus é muito clara: só existe um Deus, e esse Deus, ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Qualquer coisa diferente disso é pecado. Nós temos que entender isso, nós temos que pregar isso. A igreja precisa levantar uma bandeira contra tudo isso que nós estamos vivendo também. E é interessante que Isaías 44, versículo 9, o que a palavra de Deus nos declara? A idolatria degrada o homem. E Isaías coloca de uma maneira muito sincera e transparente: como são tolos os que fabricam ídolos.
Estes objetos que tanto estimam não têm valor algum, e os que adoram ídolos não sabem disso, e por isso serão envergonhados. Aqui entra um contexto para nós de igreja. Uma vez a gente estava lá na Quinta do Sumidouro. Quem não conhece Quinta do Sumidouro aí tem no mapa. Isabel já foi lá. Na Quinta do Sumidouro é um distrito de Pedro Leopoldo. E lá tinha um senhor que foi muito engraçado isso, um senhor muito católico. E minha mãe sempre arrumava as visitas para a gente, nós fomos visitar esse senhor. E quando nós chegamos lá, esse senhor disse: pastor, Maria foi ou não foi a mãe de Jesus? Foi. E ele com um porrete na mão. Ai, se não falasse que não foi. Eu, Ivone, minha mãe, ia ganhar uma porretada na cabeça. Então ele disse: entra. Entramos com o homem com o porrete na mão, né? Aí quando nós chegamos, eu quero que o senhor leia a Bíblia para mim, mas eu não quero a Bíblia da capa preta. Eu quero a minha Bíblia vermelha. Aquela Bíblia grandona, né, da Ave Maria. Nós lemos ali a palavra de Deus para aquele senhor. E a gente vê, quando a gente apresenta a palavra de Deus, o amor de Deus, só Deus deve ser adorado. Dentro da palavra de Deus, as pessoas entendem. E ele falou uma coisa muito interessante: olha, pastor, lá na igreja eu não vou não, mas se o senhor quiser vir aqui todo dia ler a Bíblia para mim, eu quero, porque eu não sei ler. E como a gente perde a oportunidade de revelar a grandeza de Deus, revelar que só o nosso Deus, Ele é digno de ser adorado e amado. Mas nós precisamos fazer tudo isso também com amor, mostrando na palavra que só Deus é Espírito, só Deus é a verdade, que tanto nós procuramos. E quando nós pensamos em cultuar a imagem, e o que a palavra de Deus nos declara com relação a tudo isso? Cultuar uma imagem adoece a nossa alma. Por quê? Nós somos feitos para nos prostrar diante de Deus, e não de santos, ou de entidades, ou de qualquer outro espírito. A idolatria é um pecado. A idolatria diminui e prejudica o ser humano, porque ocupa o lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus prejudica o ser humano. E a idolatria também, ela abre portas para o mal. E Paulo alerta tudo isso para a igreja de Corinto. Olha o versículo 19 e o versículo 20. Olha o que Paulo orienta a igreja. E o versículo 19 e o versículo 20 nos diz o seguinte: então, o que eu estou tentando dizer, que a comida oferecida a ídolos não tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com o demônio. A idolatria, irmãos, ela abre portas para o mal. E Paulo alerta para a igreja de Corinto que eles não podiam conviver com isso. E quando nós pensamos nesse contexto todo da idolatria, por trás de cada imagem há um espírito demoníaco. E nós temos que entender isso. Por trás de cada imagem há algo que deixa o ser humano preso. E por trás dessas imagens há espíritos malignos. Ao fazer oferenda aos deuses, as pessoas estão abrindo portas para que demônios entrem na sua vida e nos seus lares também. Como a igreja tem um papel importante de resgatar todo ser humano. Uma vez, quando nós morávamos na Estevão Ferrara, tinha um senhor, ele até faleceu. E como a gente vê como Deus trabalha, né? Deus trabalha. Tinha um senhor do nosso lado que ele bebia muito. E ele disse: o senhor não é pastor? Sou, né? Tem um homem ali que está morrendo, está com câncer. Vai lá.
quando Deus quer salvar, né, irmãos, a gente nada segura, né? Interessante isso, né? Quando Deus escolhe alguém, é incrível isso. Aí fui lá, me apresentei, eu sou pastor, fiquei sabendo, seu esposo está doente, tal. Eu queria vir aqui para ler a Bíblia com ele. Quando nós chegamos no quarto, havia muitas imagens ali naquele quarto, né? E aquele homem na cama, e eu comecei a ler a palavra de Deus para ele, e toda segunda-feira eu estava ali com aquele homem, com aquele senhor. Foi tão interessante que eu vou trazer meu filho para tocar para o senhor. E toda segunda-feira era a mesma música. Se o sol se pôr e a noite chegar, e é por isso que eu gosto muito dessa música. Toda segunda-feira a mesma música. A gente ia lá, orava, o Pedro cantava, depois a gente ia embora. Aí um dia eu cheguei, ele estava muito mal, e ele estava deitado. Eu falei assim: olha, eu não vou entrar não, eu vou embora. Ele disse: pastor, eu estou esperando o senhor. E a minha música? E a minha música? Nunca falei, sempre falei do amor de Deus, que só Jesus Cristo tem o poder de salvá-lo. Aí um dia eu cheguei lá na casa dele, entrei no quarto dele, não tinha imagem nenhuma. Eu, pela experiência daquele senhor, ele realmente converteu e ele aceitou Jesus. E ele disse: olha, pastor, agora eu entendi que é só Jesus. Só Jesus. E como a gente precisa, irmãos, levar as pessoas a entenderem isso, né? Por trás de cada demônio, por trás da idolatria, nós estamos abrindo as portas para que demônios entrem na nossa vida e nos nossos lares. E como o nosso país, como a nossa cidade precisa dessa libertação, como a igreja precisa se levantar, como a igreja precisa parar de brincar de ser crente. Como nós falamos aqui, nós temos que arrumar a casa, arrumar a mesa, para que Jesus Cristo venha e entre na nossa vida. E é interessante que Paulo começa a retratar tudo isso com a igreja de Corinto, e Paulo chega bem claro o que é cear. O que é cear? É interessante, se fosse em outra época, a igreja tinha que estar cheia aqui hoje, porque muitos não entendem isso. E falamos que temos conhecimento bíblico, e olha o que Paulo deixa bem claro, o que é participar dessa ceia, o que é participar dessa mesa. E o versículo 16 e 17 nos diz o seguinte: quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo, e quando partimos o pão, não participamos também do corpo de Cristo. Versículo 17: e embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Olha que coisa tremenda o que é a ceia. E é interessante que Paulo chama a atenção agora para o fato de que se eu me ausento da mesa, eu não participo desse momento tão sagrado da igreja. Quando participamos da ceia do Senhor, o que isso é para nós? Eu estou dizendo, eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com o Senhor. E é por isso que a palavra de Deus é muito clara, que a ceia é para os discípulos de Jesus, porque tem comunhão com o Senhor, é um momento íntimo do salvo com o seu Salvador. É um momento do nosso relacionamento com Jesus, e nós somos abençoados no momento de ceia. Nós nos sentimos abençoados e renovados, e crendo que breve Jesus voltará. Como a igreja precisa buscar isso, como nós precisamos resgatar tudo aquilo que foi perdido. E outro fator interessante que a ceia transmite, e seria tão bom se todos os membros da igreja entendessem isso: no momento da ceia, nós temos comunhão com os irmãos. E quem não está aqui porque não tem comunhão? É isso que a palavra de Deus nos declara. E colocamos até no grupo, né? Vai ter ceia domingo. Vai ter ceia domingo. Então eu quero ter comunhão com os irmãos. E Paulo usa aquela palavra, né, interessante, que nós gostamos de falar, koinonia,
O que é koinonia? Que nós estamos vivendo um momento aqui juntos, com harmonia. Nós estamos com um único objetivo, nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero ter um relacionamento com você. Quando nós celebramos a ceia, nós vivemos um precioso momento com a família de Deus. Olha que coisa tremenda isso. Olha o que a ceia transmite para nós. Eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Eu estou dizendo, eu quero ter um relacionamento com você. Quero ter um relacionamento com você. E eu não sei se os irmãos lembram disso, né? Nós tínhamos ceia na quarta, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Não vinha quase ninguém. Olha como muda esse conceito. Não que a ceia salva, mas eu estou dizendo, eu quero ter comunhão com você. Por isso que eu vou aí. Por isso que eu quero estar aí. E outro fator interessante também. E o que a ceia representa para nós? Nós estamos dizendo, olha, eu estou anunciando que eu creio, que breve Jesus voltará. E Paulo é tão claro com relação a tudo isso, e como a igreja precisa viver isso, irmãos. E Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. E olha o que Paulo diz, quando nós participamos desse momento tão sublime da igreja. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia é um momento oportuno. Olha, eu estou celebrando que Jesus vai voltar. E é por isso que eu quero estar com os meus irmãos, porque eu vou morar no céu com você. Nós vamos ser vizinhos. Eu gosto muito dos irmãos da Assembleia de Deus, colocam a ceia do Senhor, a santa ceia, porque é santo mesmo. Porque Jesus está ali dizendo, olha, eu vou vir buscar vocês, fiquem firmes. Isso é santo, isso é sublime. Por isso eu não quero estar na mesa de Belsazar, nem de César e nem na Babilônia. Porque a mesa do Senhor traz esperança. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós declaramos que acreditamos no poder da morte em nosso favor. Se Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Isso a ceia nos transmite também. E quando eu participo da ceia, eu também estou dizendo, eu creio que Jesus vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. Então é algo profundo para nós esse momento. Eu costumo dizer que deveria ter até fila lá fora para entrar, para nós celebrarmos isso. Mas como a palavra de Deus também é muito clara com relação a tudo isso, né? O amor de muitos se esfriando. E a maior volta de Jesus Cristo, a certeza que a gente tem, é que o amor de muitos está esfriando. E isso não é para nos desanimarmos. Pelo contrário, continua firme. E Paulo na carta de Tessalonicenses, né? Paulo deixa tudo tão claro, tão certinho, tão bonitinho, tão quadradinho. Eu acredito que Paulo era muito metódico. Tudo certinho, bonitinho, olha, até Jesus voltar, fortaleçam uns aos outros aí. Paulo deixa tudo redondinho para nós, irmãos. E é interessante também que isso é participar da ceia de uma maneira correta. Mas como participar então dessa celebração da mesa errada? Pastor, será que tem gente que participa de uma maneira errada? Será que a palavra de Deus nos diz isso? É interessante participar da mesa certa, no momento certo, na hora certa, traz muitos benefícios. Mas quando nós participamos da ceia do Senhor de uma maneira errada, traz muito prejuízo, irmãos, para a nossa vida. O que acontecerá se nós associarmos a idolatria, se nós participarmos de conversas fúteis ou frequentamos lugares que o Senhor não aprova? O que isso tem a ver de participar da mesa errada? Então eu estou declarando que eu tenho comunhão com as trevas. É interessante quando nós entendemos tudo isso, fazer oferendas. É interessante esse contexto que a gente vive, a idolatria. Nós estamos abrindo uma porta muito perigosa.
preste atenção o que eu vou dizer, irmãos. Você que está me vendo, muitas pessoas estão sofrendo em algum momento, porque ainda não atentaram por este fato. E uma das coisas que nós aprendemos: com o reino do mal não se pode brincar. E muitos estão brincando com o reino do mal. E é interessante também, o que é participar da mesa errada, do momento de comunhão errada? É ter comunhão com o ímpio. E o que o salmista deixa bem claro no Salmo 1, versículo 1 e 2? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Por quê? Porque ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo que esse homem de Deus e essa mulher de Deus faz, prosperará. Como nós precisamos entender tudo isso? Nosso convívio com os não crentes devem ser influenciá-los e não ser influenciados por eles. Mas parece que nós não estamos fazendo isso. Nós estamos sendo influenciados e não estamos sendo sal nem luz do mundo. Então estou na mesa errada. Estou tendo comunhão errada. E o que é participar da mesa errada? É negar tudo aquilo que a gente crê. Se eu nego toda a palavra de Deus, eu estou na mesa errada. Se passamos uma mensagem, quando nós participamos da mesa certa, o mesmo ocorre também quando nós estamos na mesa errada. Só que as mensagens não são as mesmas. Quem está com o Senhor, na mesa do Senhor, está na mesa certa. E eu gosto muito do Salmo 23. Quando a gente era pequeno, só lemos: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem um segredo ali tremendo. Quando nós estamos na mesa certa, Davi declara: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vamos viajar um pouquinho. Se Jesus prometeu uma mesa para nós, Ele mesmo virá nos servir. Ele mesmo virá nos servir, porque eu estou tendo um relacionamento com Ele. Eu estou tendo uma intimidade com Ele. E quando nós olhamos para tudo isso, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a primeira coisa que a gente recebe é o perdão de Deus. Olha o que tem nessa mesa do Senhor. Olha o que tem na mesa do Senhor. Se a gente parar para pensar, nós seremos justificados. Olha que banquete tremendo quando eu estou na mesa certa. Deus agora olha para a minha vida e não vê mais o Isaías, não vê você, vê Jesus Cristo reinando em você. Essa é a mesa certa que nós temos que viver. E ainda a misericórdia de Deus vem. Perdão, paz, amor, longanimidade e o próprio Jesus Cristo nos servindo. Olha que bênção estar na mesa certa, participarmos desse momento com o Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. E sempre Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, faz uma pergunta para nós. Você tem que fazer uma escolha hoje na sua vida. Você vai continuar com a idolatria dentro de você, ou você vai assumir um compromisso com o Senhor? Como, irmãos, nós precisamos dessa renovação. Uma vez eu falei isso, teve muita gente que não gostou, mas eu vou repetir o que eu falei. Nós batistas, às vezes nós pregamos muito sobre salvação, mas nós temos que pregar também sobre libertação. E é isso que a palavra de Deus nos coloca. Porque quando nós conhecemos a verdade, e essa verdade que é Jesus Cristo, ela traz libertação para a nossa vida. E a nossa caminhada continua sendo: eu vou estar na mesa certa, pois o próprio Jesus Cristo, Ele vai me servir. E outro fator interessante para a gente terminar. Olha o versículo de número 22 de 1 Coríntios, capítulo 10.
22. Vamos ler o 21, né? Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? É interessante que a palavra, que Paulo coloca para nós? Eu tenho que ser zeloso. Eu tenho que ser zeloso. Eu tenho que ter zelo com a minha vida cristã. E a palavra de Deus também é muito clara para você que está nos vendo, para você que está aqui conosco. Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, porque ele está na mesa errada. Olhe para dentro de você. Nós não trabalhamos para a igreja ou para o pastor. Nós trabalhamos para o Senhor. Quando eu entendo isso, eu estou na mesa certa com Jesus. Eu tenho comunhão com o Senhor. E a palavra de Deus é muito clara. Eu preciso me render a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Você tem vivido assim? Todos os dias da nossa vida, eu preciso me render ao Senhor. Todos os dias da minha vida, eu preciso ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez, e a nossa oração todos os dias tem que ser assim: eu tenha misericórdia da minha vida, que eu nunca me afaste da mesa que o Senhor me prometeu, que o Senhor me garante todos os dias da minha vida, em estar comigo até a consumação dos séculos. Olha que coisa tremenda, estar na mesa certa também, a presença de Jesus Cristo na nossa vida. E quando nós entendemos isso, eu não quero mais esses banquetes. Eu quero tirar toda essa idolatria que está dentro de mim. Eu quero tirar tudo isso que tem desagradado a Deus. Eu não quero ter participação com os demônios, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus venha e penetre na minha vida. Cristianismo é ter um relacionamento com Jesus. Cristianismo é tirar toda a idolatria, irmãos, que está dentro de nós, tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus, para que possamos estar na mesa certa com o Senhor. Aí nós podemos entender todo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe por toda e qualquer dificuldade, eu estou na mesa certa com Jesus. E todos os meus inimigos, bem pentecostal agora, tanto humanos quanto espirituais, estarão vendo o próprio Jesus Cristo me servindo. E com certeza todo o inferno vai dizer: nós não podemos tocar nele agora. Olha quem está servindo aquele homem, aquela mulher de Deus. O próprio Jesus Cristo está ali com ele. Que possamos viver assim. Amém.